Olá, eu sou a Anália, sou a professora de Sociologia, estou para o segundo ano do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre a noção de trabalho e as transformações no mundo contemporâneo. E, para tanto, se faz pertinente discutir o processo de uberização e as novas condições de trabalho, porque esse novo fenômeno social, eles extrapolam os muros do trabalho e vão trazer reflexos diretamente na nossa sociedade. Para isso, nós vamos discutir o conceito de uberização, trabalho e emprego, as novas realidades dos trabalhadores contemporâneos a partir de uma metodologia do arco da problematização de Márquez, para que juntos, de maneira ativa com os educandos, possamos construir, a partir da realidade, a busca por hipóteses e ao encontro da teorização, numa forma dinâmica para que possamos fazer uma aplicabilidade na prática de maneira crítica. O Classroom ele vai servir como um apoio didático para que nós possamos organizar todo o material e possibilitar que esses alunos participem de maneira ativa e protagonista na escolha dos materiais e que possam se organizar em grupo de maneira autônoma e protagonista. Bom, para a aula de hoje eu trago uma provocação para que nós possamos pensar juntos, mas também para provocar a discutir a partir da nossa dinâmica social qual é o risco que estamos dispostos a assumir para que as nossas necessidades sejam atingidas de forma mais barata. Perceba, a discussão não está pautada exclusivamente nas relações de trabalho, mas ela também perpassa pelas novas formas de oferecer e consumir produtos e serviços. E, por conseguinte, esse novo comportamento social, ele traz reflexos nas leis para a regulamentação dessa oferta. Somado a tudo isso, nós temos um escopo de precarização da mão de obra, de estrutura e sobre o alargamento das desigualdades sociais. E um exemplo nítido disso é a reforma da Previdência Social que o Brasil passou em 2017. Vejamos, o conceito de trabalho e de emprego, a partir das teorias marxianas, já foram trabalhadas nas aulas anteriores e hoje nós vamos aí recapitular de maneira muito breve. Então, o trabalho para Marx é algo inalienável do ser humano, no momento em que ele cria livremente e conscientemente o meio em que vive, ao ponto de que o homem transforma a natureza e, por conseguinte, transforma a si mesmo, num processo dialético e de troca. Já a ideia e a condição do trabalho, ele é um conceito capitalista, aonde envolve aí uma atividade meramente remunerativa, ao passo que o ser humano vende a sua força da mão de obra em troca de um salário para sobreviver na lógica capitalista. Bom, essa nova realidade dos trabalhadores, ela só é possível a partir do século XVIII, a partir da Revolução Industrial. E mais especificamente, lá em meados da terceira Revolução Industrial, com o processo de globalização, ao ponto em que a tecnologia ela possibilita a supressão do espaço do tempo, aonde essas empresas e os donos, os detentores do meio de produção, eles se faz presente no mundo inteiro sem necessariamente estar materializado dentro de um território. E esse advento da tecnologia, ela vai em busca da potencialização dos lucros. Nesse mesmo momento aí da terceira revolução industrial, existe aí uma transição do Fordismo para o Taylorismo. E o Taylorismo, ele vai pautar sempre a lógica da maximização dos lucros. E para isso, ele também vai fazer uma defesa muito forte e latente do projeto político neoliberal, porque é ele a chave. Ele é o pivô da dinâmica e da expansão dessa nova realidade dos trabalhadores e dessa possibilidade da dinâmica social. Bom, do que estamos falando? Para isso, eu vou trazer aqui o resultado da tempestade de ideias que vocês participaram lá no Classroom e eu vou trazer os três principais assuntos citados por vocês: precarização do trabalho, modernidade e geração de emprego informal, minimização dos direitos trabalhistas. Vejamos,
Primeiro eu quero dar o parabéns à turma, que vocês entenderam muito bem o conceito de uberização. E se a gente organizar tudo isso a partir de um mapa mental, podemos ver que tudo isso está correlacionado dentro dessa proposta. Mas eu também vou chamar a atenção de vocês e por um ponto que ele é simples, mas ele é fundante em toda essa organização, que é a nova relação e organização social a partir do processo de uberização. Justamente porque a uberização ela é uma nova forma de controle e de organização do trabalho. Ela não é uma forma de trabalho, ela não estabelece relações de trabalho, mas ela organiza e ela controla, fazendo com que reconfigure completamente a dinâmica e as relações, a divisão social do trabalho. Bom, aqui, o que sabemos então a respeito da uberização? São 3 pontos que eu quero chamar a atenção e daí a Charge vai explicar muito bem, eu convido vocês a lerem e a pensar sobre, mas eu quero chamar a atenção nesse momento para 3 pontos, que é a expectativa que é criada no entorno desse trabalhador, mas também no entorno dos detentores do meio de produção, na reconfiguração do papel do Estado e na forma de exploração e gerenciamento da subjetividade desses trabalhadores. Veja, lembra que eu falei que o papel fundante de toda essa dinâmica era o neoliberalismo? Pois bem, nesse momento, a reconfiguração do Estado ela está pautada no neoliberalismo e que, se lá nos anos 80 e nos anos 90 era necessário se discutir e pensar num Estado forte, consolidado, dentro de uma política do bem-estar social, onde vai se discutir o mínimo de dignidade para sobreviver, o mínimo dos direitos, e daí eu chamo a atenção, eu não estou falando do máximo, eu estou falando do mínimo para sobreviver. Nessa nova roupagem, com o projeto neoliberal, o Estado ele passa a ser mínimo. E daí ele não vai ter essa função intervencionista entre a relação de sociedade entre o capital e as necessidades dos trabalhadores. A outra questão que eu chamo a atenção são as expectativas geradas no entorno desse trabalhador. Porque, veja, se vende uma ilusão de que ele vai ter liberdade por não se ter patrão, mas não se fala na condição de que ele não sabe sequer quanto ele vai ganhar por hora trabalhada, porque quem vai determinar de fato isso são os algoritmos, que envolvem diversas influências, né? E daí nós vamos ter aí a maximização dos lucros, porque esses algoritmos eles vão determinar de acordo com a demanda, de acordo com a oferta de trabalho e que vai aí interferir na condição, inclusive, de descanso desse trabalhador, né? Ao longo de 30 dias, ele não sabe quanto ele vai ganhar. Ele pode ganhar muito, mas ele também não pode, ele pode ganhar sequer o mínimo para garantir a sua condição de vida. E dentro dessa subjetividade, o trabalhador ele também acaba assumindo a responsabilidade do Estado, que o Estado se onerou, né? Ele se reduziu, então ele transfere a responsabilidade de garantir o mínimo para sobreviver para esse trabalhador, ao mesmo tempo em que o capital, a empresa, também transfere para esse trabalhador a necessidade e as especificidades do trabalho. Então, ele vai ser responsável por garantir a ferramenta e o instrumento do dia a dia do seu trabalho. O trabalhador, ele vai assumir tudo aquilo que onerava o capital. Então, ele não vai ter mais aposentadoria, porque daí não existe esse recolhimento da Previdência Social, mas ele também não vai ter segurança de quando chegar na velhice ter aí uma condição de sobreviver. E tudo isso vai interferir no quê? Na qualidade de vida e na vulnerabilidade econômica, alimentar e social dessa família. Vejamos, eu proponho para vocês aqui uma atividade em grupo que ela está disponível no Kahoot, aonde vocês vão assistir um pequeno recorte aí de um curta-metragem e responder uma questão em grupo a partir de toda uma problematização capaz de trazer na próxima aula um grande debate que vamos desenvolver juntos. Por hoje é só, muito obrigada e até mais, pessoal!